Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é um dia de sexta-feira, né? Às vezes você pode estar estranhando que não tem muitas pessoas como geralmente tem. Mas a palavra do Senhor nos revela o próprio Jesus Cristo dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele se fará presente. E tudo que nós precisamos é da presença do Senhor na nossa vida, para que nós sejamos transformados, para que nossa vida seja mudada, para que tudo em nós venha a ser feito novo para a glória do nome dele. Eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 e 12 de Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. O capítulo 7, do versículo 1 ao 7, nós também vamos ler. Está escrito assim: Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todas as pessoas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem vai com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. E Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Quando nós lemos essa passagem, ela tem muitas coisas para nos ensinar. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, seria atitude de fé, coragem e obediência. Porque foi isso que Gideão teve que ter para cumprir o chamado e o propósito que Deus tinha na vida dele. E assim também é na minha e na sua vida. Enquanto nós não escolhermos e decidirmos fazer aquilo que é necessário, conforme
olhamos para essa história bíblica, essas passagens bíblicas, elas nos mostram como Deus trabalha através de pessoas comuns, pessoas com coragem limitada, mas com coração disposto a obedecer ao Senhor. É isso que Deus quer de nós. Às vezes, como o irmão falou aqui, às vezes nós olhamos para nós e nós nos achamos incapazes, limitados. Tudo bem, é normal, mas Deus, Ele não olha para nós desse jeito. O que Deus está olhando não é a nossa limitação, é se nós temos um coração disposto a obedecer às ordenanças dele. E foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão, ele estava ali num tempo de guerra, num tempo de opressão, num tempo de jugo, de destruição. Ele estava malhando trigo num lugar de pisar uvas. Antigamente tinha um lugar certo para fazer cada coisa. Só que Gideão, ele estava com medo, porque os midianitas, eles vinham e atacavam e roubavam tudo, destruíam tudo. Todo o trabalho que o povo de Israel fazia era destruído pelos midianitas. Se você começar a ler o capítulo 6 de Juízes, você vai ver que foi por causa da desobediência que Deus permitiu que os midianitas explorassem, atacassem e subjugassem Israel. Mas quando Gideão se propôs a, mesmo que escondido, fazer algo que ninguém estava fazendo, o Senhor se apresentou a ele. Inicialmente, Gideão, ele se sentiu inseguro, com medo. Ele foi levado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas e dos seus associados, porque a palavra do Senhor nos diz que tinha outras pessoas que estavam junto com os midianitas para atacar e destruir o povo de Israel. Nós precisamos lembrar que Deus, ele sempre usa aqueles que confiam nele, mesmo quando os recursos parecem insuficientes, para realizar e glorificar o seu nome, realizando grandes vitórias através daqueles que têm o coração disposto a obedecer, independente das circunstâncias que eles têm. Gideão e esses 300 homens, eles tiveram atitudes que agradaram e moveram o sobrenatural de Deus na vida deles e sobre o povo de Israel. E eu e você também devemos ter atitudes que agradam e movem o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, o Senhor vai nos despertando para essas atitudes que podem nos transformar. Porque Deus, ele continua capacitando e fortalecendo aqueles que têm fé, coragem e disposição para obedecer e sair da zona de conforto que a maioria das pessoas querem continuar vivendo. Deus, ele tem esse poder. O exemplo de Gideão e os 300 nos revela que Deus, ele não depende de número, Deus, ele não depende de força, Deus, ele não depende do nosso recurso nem da nossa capacitação. Deus, ele só busca corações dispostos a obedecer a palavra dele, o querer dele, a vontade dele. Todos nós enfrentamos momentos em que nós nos sentimos pequenos diante dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida, não é verdade? Às vezes nós acreditamos que nós não somos capazes, que os nossos recursos que nós temos não são suficientes. Mas a história de Gideão nos mostra que Deus, ele não precisa de muito para fazer o impossível acontecer. Ele só precisa de pessoas que estão dispostas a confiar na palavra dele e a obedecer a ordenança dele. Nesse tempo que Israel estava vivendo, eles estavam vivendo um tempo de opressão, um tempo de jugo, de
podemos querer as armas mais potentes, as armas de última tecnologia. Mas Deus, quando chamou Gideão e esses 300 para lutar contra um povo inimigo, sabe o que Deus pediu para eles levarem? Cântaros, que eram potes de barro, mais ou menos desse tamanho, onde eles carregavam água, para eles poderem beber. Eles também levaram tochas acesas. A tocha era um pedaço de pau e na ponta desse pau tinha tecidos amarrados que eram mergulhados no azeite para que pudesse gerar fogo. E também Deus mandou eles levarem trombetas. Você já viu alguém tocando trombeta? Foram esses 3 instrumentos que Deus falou para Gideão e aqueles 300 homens irem para a guerra, irem para a batalha. Talvez se fosse eu e você, quando nós ouvíssemos Deus falar isso, nós falaríamos: ei, eu estou indo para uma guerra, não para um passeio. Eu não estou indo beber água, eu não estou indo no escuro e eu preciso de uma luz. Eu preciso de armas humanas, terrenas, para eu poder guerrear contra esse povo. Mas sabe, quando Deus está trabalhando na nossa vida e gerando em nós atitude de fé, Ele coloca as coisas diferenciadas para ver se a nossa confiança está nas coisas terrenas, naturais, ou se está na presença e na fala dEle. E quando nós vemos que Gideão e os seus 300 homens foram para o campo de batalha, eles viveram uma vitória. E quando nós lemos o capítulo 7, o capítulo 8, nós vemos que a vitória foi grande. Mas as vitórias deles revelam atitudes de fé, de confiança, que trouxeram a vitória para eles por causa de Deus. Se Deus não estivesse naquele negócio, eles não teriam vencido aquela guerra. Seria humanamente impossível. A palavra do Senhor nos diz que tinham 3 reinos diferentes para eles guerrear. Tinha os Moabitas, o Amonita e um povo ainda que vivia no deserto. Foi contra esses 3 povos que eles foram lutar. Mas sabe, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, essas passagens nos revelam atitudes que mostram que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa verdadeiramente na nossa fraqueza. E ele revela que o sobrenatural não precisa do nosso argumento, da nossa força, do nosso agir impetuoso, para que Deus haja o sobrenatural. A primeira coisa que fez a diferença na vida desses homens foi ouvir a voz de Deus em meio ao medo. Quando nós lemos Juízes capítulo 6, do versículo 11 em diante, nós vemos que Gideão, ele não começou corajosamente. O capítulo 6 nos mostra que ele estava escondido, mas apesar do medo, ele ouviu a voz de Deus. Eu e você precisamos entender que a primeira atitude para vencer as grandes batalhas na nossa vida é ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mesmo quando as nossas emoções, os nossos sentimentos dizem o contrário. A palavra do Senhor nos revela que nós vivemos e devemos viver por fé e não por vista. E se nós queremos agradar a Deus, é assim que nós devemos viver. Não é baseado nas nossas emoções, porque as nossas emoções, elas mudam muito rápido. Os nossos sentimentos, eles também mudam muito rápido. E nós vamos viver inconstantes na presença de Deus, e não é isso que Deus quer para nós. Então, mesmo em meio ao medo, Gideão, ele ouviu a voz do Senhor. E a voz de Deus, no meio das nossas emoções, no meio dos nossos sentimentos, no meio das circunstâncias que nós vivemos, ela tem que prevalecer sobre aqueles que escolhem seguir o Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a nossa fé cresce, a nossa visão muda. Deus, ele nos chama não pelo que nós somos, mas pelo que Ele pode fazer em nós e através de nós. E quando nós vemos como Gideão se via, se enxergava, ele declarou
precisa prevalecer na nossa vida, independente das circunstâncias e daquilo que nós estamos vivendo. Senão nós não vamos conseguir ver mudança, transformação e nem crescimento em nós. Porque a nossa fé, ela é desenvolvida. A nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, ela é desenvolvido dia após dia. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nos instruindo em pequenas coisas. Às vezes não sai de casa agora. Não vai com esse automóvel. Não vai naquele lugar. Se nós, como cristãos, não conseguimos ouvir essa pequena advertência de Deus, instrução de Deus para a nossa vida, como é que nós vamos ouvir e obedecer quando Ele nos mandar fazer uma coisa grande? Por exemplo, você está no supermercado e Deus fala para você, vai lá, abraça aquela pessoa que está lá no canto. Você vai olhar e vai falar assim, eu nunca vi aquela pessoa, não conheço aquela pessoa, jamais vou fazer isso. Vou lá abraçar para quê? Eu vou lá falar para quê? Isso é coisa da minha cabeça. Então nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, para ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Essa é a primeira atitude que um cristão verdadeiro tem que procurar exercitar todos os dias da sua vida. O segundo passo, obedecer mesmo quando não faz sentido para nós. Deus mandou Gideão reduzir o exército de 32 mil homens para apenas 300. Aos olhos humanos isso parece um absurdo, não é verdade? Como é que você vai enfrentar um exército gigante com 3 povos diferentes, com 300 homens? Como é que você vai encarar alguém mais poderoso do que você, mais forte do que você, que tem mais instrução do que você, que tem mais conhecimento do que você, que tem mais armas do que você, armas mais poderosas do que a sua? E aí você tem a oportunidade de ir lá guerrear com 32 mil e Deus vira e fala assim, não, tem muita gente. Se for assim, vocês nem vão dizer que fui eu que dei a vitória. Vocês vão dizer que vocês conquistaram pela força do braço de vocês. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Quantas vezes nós vamos lá, nós trabalhamos, nós arregaçamos a blusa e vamos lá e conquistamos e vencemos e nós falamos assim, eu venci, eu conquistei, eu fiz, eu juntei isso aqui. E Deus está olhando para nós e falando assim, não foi você, foi eu que permiti. Sou eu que estou te dando a saúde para você romper, para você vencer, para você levantar. Sou eu que estou te dando. A condição para você manter esse emprego, sou eu que estou te dando. A condição para você manter esse casamento, sou eu que estou te dando. A condição para você instruir os seus filhos, sou eu que estou te dando. E muitas vezes eu e você, a gente diz assim, e Deus olhou para o povo de Israel e ele falou assim, se eu der a vitória com esses 32 mil, vocês não vão glorificar o meu nome. Eu não vou ser exaltado por livrar o povo de Israel. Então manda esse povo embora. Quem tiver com medo, vai embora. Foi embora 22 mil homens de uma vez só. De 32 foi embora 22. Ficou 10 mil. E Deus falou, ainda tem muitas pessoas. Agora leva eles lá para o lado. Fala para esse povo beber água. Eles devem estar com sede. E aí Deus olhou para Gideão e falou assim, olha, aqueles que abaixarem na água, juntarem a água com a mão, trazer até a boca e beber a água, esses vão com você para a guerra. Aqueles que se ajoelharem na água para beber, esses você pode mandar embora. Gideão, na hora da contagem, 300 ficaram. O resto foi tudo embora. Então, aos olhos humanos, isso era absurdo. Ainda assim, Gideão obedeceu a voz do Senhor. E eu e você, será que quando Deus nos pede para fazer algo que aos nossos olhos é absurdo, a gente faz? Ou a gente começa a questionar Deus? Principalmente perguntando, mas para que eu tenho que fazer isso? O que eu vou receber quando eu obedecer ao Senhor e fazer isso aqui que o Senhor está me pedindo? Nós somos humanas. Todos nós temos essa tendência a questionarmos a Deus antes de obedecer. E a palavra do Senhor aqui nos mostra que a atitude deles não foram perguntar o que Deus ia fazer
Deus não vai fazer isso. Porque se Ele mostrar todo o percurso para mim e para você, nenhum de nós vamos. A gente se vê o resultado final, a gente glorifica e vai na fé. Agora, se Ele falar o processo é esse, nós não vamos de jeito nenhum. Nós não queremos sair do comodismo, nós não queremos sofrer, nós não queremos renunciar, nós só queremos ganhar. E com Deus, primeiro você perde, e depois você ganha e glorifica o nome dele. Amém? É assim que Deus trabalha. A obediência é a chave que libera o agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes Deus nos pede para darmos passos de fé que nós não compreendemos? Mas nós precisamos entregar para o Senhor. Se nós confiamos em Deus, nós precisamos ouvir e obedecer. Porque a obediência, ainda que sem plena clareza da nossa parte, ela abre espaço para a intervenção divina na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, nas nossas finanças. É assim que Deus trabalha. O terceiro passo é confiar no que Deus pode fazer, não no que nós podemos. Nós somos muito acostumados a confiar na força do nosso braço, no nosso intelecto, na nossa capacitação. Mas Deus, Ele não trabalha assim. Deus, Ele vai pedir coisas que às vezes estão fora da sua alçada, fora do seu conhecimento, só para ver se você tem disposição e confiança nele, de simplesmente ir lá e fazer aquilo que Ele falou. Com um pequeno grupo de homens, com armas simples e armas que eram pouco convencionais, Gideão confiou que a vitória viria de Deus. Gideão entendeu que a batalha não dependia da força dele, da estratégia dele ou dos números e quantidades de homem que ele tinha, mas da presença do Senhor na vida dele. Porque lá no capítulo 6, Deus declara para ele: tudo que você precisa é a minha presença e eu estarei com você. Eu sou com você. Sabe, quando Deus está conosco, aquilo que era impossível se torna possível. Essa atitude de Gideão e desses 300 homens nos ensina que a confiança que nós temos deve estar em Deus, não na nossa capacidade. Quando o Senhor é a nossa confiança, o impossível se torna possível para a glória do nome dele. E nós precisamos desenvolver essa confiança. Você não desenvolveu a confiança que você tem na pessoa que está do seu lado sem conhecer ela. Você não desenvolveu confiança nos seus pais sem estar vivendo com eles. E a mesma coisa é a nossa espiritualidade. Nós precisamos desenvolver a nossa confiança, o nosso relacionamento, a nossa fé em Deus. O quarto ponto que nós podemos ver aqui nessas passagens bíblicas é que o povo estava pronto e vigilante. Nós precisamos estar prontos e vigilantes para aquilo que Deus nos fala, para que a gente possa obedecer. Os 300 homens, eles foram escolhidos por sua vigilância, ao beber água na mão, a estar atento. Eles com essa atitude se mostraram atentos, eles se mostraram preparados, eles se mostraram focados no que eles foram preparados e separados para fazer. Deus, Ele procura as pessoas que não se distraem. Quantos de nós estamos vivendo distraído com as coisas que o mundo oferece, principalmente com o celular na nossa mão? A gente perde horas, a gente perde dias, a gente perde noites envolvidos com coisas que não nos acrescentam, com coisas que não nos trazem conhecimento divino. O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, e às vezes nós só estamos pensando nas coisas que são terrenas. É no casamento, é no dinheiro que tem que pagar, é na saúde que está assim, é no alguém que você tem que viver, é o trabalho que você tem que entregar, é o levantar correndo, já mexendo no celular e nem dobrar o joelho que às vezes a gente faz, nem agradecer a Deus porque nós deitamos, dormimos e levantamos porque o Senhor nos sustentou. Isso são distrações que estão roubando o nosso tempo com Deus. Isso são distrações que estão nos tirando do foco. Enquanto essas
tempo e não investindo e não ganhando tempo. Porque cada minuto de distração é uma bandeja na mão do diabo para ceifar a nossa vida, para entristecer o nosso coração, para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer questionar se Deus verdadeiramente é conosco. Porque quanto mais você come uma comida natural, mais satisfeito você fica, não é assim? Se você não come nenhuma comida natural, mais desnutrido você fica, mais fraco você fica. E assim também é espiritualmente falando. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você vê ministrações, quanto mais você ouve louvor, mais cheio você fica das coisas do alto. E menos você fica cheio das coisas do mundo. Mas nós, infelizmente, estamos fazendo escolhas erradas. E nós estamos pagando preço por causa disso. Porque nós nos sentimos cansados para orar, cansados para jejuar, fracos para ler a Bíblia. Às vezes lemos a Bíblia e não entendemos nada. E isso é culpa de Deus? Não. Nós estamos vivendo distraídos com aquilo que o mundo oferece. E muitas vezes nós estamos gostando daquilo que estamos vendo, gostando daquilo que estamos fazendo e investindo o nosso espiritual e corpo naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. E que se acabar hoje, acabou toda a nossa oportunidade. Então nós precisamos aprender a viver em vigilância espiritual, porque a vigilância espiritual é essencial para nós vencermos. Isso significa que nós devemos desenvolver e ter discernimento, estar preparado para agir e manter os nossos olhos fixos no propósito de Deus para a nossa vida. Porque o propósito e o projeto de Deus para a nossa vida é de nos fazer o bem. Para isso Ele nos amou e por isso Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz por nós. Não foi à toa. Teve um preço que foi pago, e um preço caríssimo, que ouro, prata e joias preciosas nessa terra não pagam. Para que nós pudéssemos investir o nosso tempo no Senhor. E quinto, e não menos importante, avançar com coragem e unidade. Quando Deus vai fazer o ser humano, Deus ele vira para Jesus Cristo e para o Espírito Santo e ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Houve união, houve unidade. Quando o povo estava construindo a torre de Babel, Deus desceu e disse: vamos confundir a língua, porque esse povo eles estão unidos, tudo que eles quiserem fazer eles vão conseguir. Esses 300 homens junto com Gideão, eles estavam unidos em um só propósito. E quando há união entre nós, união na nossa família, união no nosso trabalho, união na nossa igreja, Deus ele pode realizar o sobrenatural. Porque todos nós estamos olhando para o mesmo lugar, desejando a mesma coisa, lutando juntos para alcançar o mesmo objetivo. Aí Deus tem condições para trabalhar no meio de nós. Então eles avançaram, mas eles avançaram com coragem e com unidade. Gideão, ele dividiu os seus homens em 3 grupos de 100. E ele avançou com coragem, mesmo em menor número. Eles agiram com fé e unidade, e Deus fez o restante. Gideão virou para eles e falou assim: olha, vamos nos separar em 3 grupos. Você vai por ali, você vai por aqui e eu vou por aqui. Tudo aquilo que vocês me virem fazendo, façam também. E quando Gideão fez, todo o povo que estava repartido, mas estavam unidos, eles fizeram mesmo. E quando eles fizeram a parte deles, Deus entrou com a intervenção e Deus fez o restante. Eles não precisaram guerrear. A unidade, a união, ela fortalece, ela traz a presença divina para o nosso meio. A coragem que nós precisamos ter para ouvir a voz do Senhor e obedecer não é a ausência de medo,
transformação, se nós queremos ter uma vida verdadeiramente cheia de bênçãos. Ler e ver essa história de Gideão e os seus 300 homens nos lembra que Deus, Ele continua usando os pequenos, os improváveis, os inseguros. Deus, Ele transforma a fraqueza em força. Deus, Ele transforma o medo em coragem. Deus, Ele transforma a escassez em vitória para a glória do nome dEle. E isso é independente de nós. Ele só precisa de um povo que decide, que escolhe, que deseja obedecer à voz dEle. Ele não precisa que você seja super-homem, Ele não precisa que você seja Mulher Maravilha. Ele só precisa que você tenha um coração rendido, contrito, disposto verdadeiramente a obedecer a Ele, a voz dEle e a direção dEle. Você consegue compreender e entender essa verdade? Porque essa verdade, ela é um divisor de água na nossa vida. Nós não precisamos ser fortes, nós não precisamos estar forte, nós não precisamos ter todos os recursos, nós só precisamos ouvir, obedecer e entregar a nossa vida ao Senhor, confiando que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e nós pensamos, com o poder dEle que opera dentro de nós através da presença do Espírito Santo. Então não diz respeito a mim e a você, diz respeito a Ele que tudo pode, tudo faz, conforme o querer e a vontade dEle. Vamos nos colocar de pé? Que nesta noite, que todos os dias da nossa vida, eu e você, nós possamos nos apresentar diante de Deus como Gideão, com humildade, mas com disposição para obedecer, apesar do medo. E que nós possamos nos apresentar também diante de Deus como esses 300 homens corajosos. Que nós sejamos encontrados pelo Senhor vigilantes, corajosos e dispostos a estarmos unidos com os irmãos e com Deus. Para que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado através da nossa vida e na nossa vida. Nós precisamos fazer uma escolha todos os dias, porque todos os dias nós somos convidados a escolher obedecer a Deus ou obedecer o nosso sentimento, a nossa emoção, o que nós vemos. Então que nós possamos, através desse ensinamento, dessa palavra do Senhor, abrirmos o nosso coração, para que Deus possa encontrar em nós um coração disposto a obedecer. Que nós possamos não só ouvir essa palavra e falar foi legal, mas que nós possamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem mostrado para nós através da sua palavra. Porque se nós nos posicionarmos para fazer aquilo que Deus nos direciona, certamente Deus fará se cumprir sobre nós todas as bênçãos que Ele já tem liberado no mundo espiritual através de Cristo Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa igreja. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Você em unidade comigo, vamos orar ao Senhor? Amém. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Pai, pela porção da tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos adverte, que nos mostra os caminhos e as atitudes que nós devemos ter dia após dia na tua presença. Pai, obrigada por nos ensinar quais são os princípios inegociáveis do teu reino, para que nós possamos pôr em prática todos os dias. Que esse ensino, que essa palavra liberada hoje, ela não só alcance o nosso intelecto, mas ela também alcance o nosso ser espiritual, almático e físico. Que ela traga transformação, mudança, consciência, Pai, de que nós temos uma escolha para fazer. Que nós podemos escolher obedecer à voz do Senhor, que nós podemos escolher ouvir os teus direcionamentos e viver na plenitude da tua palavra. Que nós hoje, Pai, nos nossos lugares, nós possamos abrir o nosso coração e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Pai. O meu coração está aqui, eu estou disposto a obedecer a tua palavra. Eu quero ser achado pelo Senhor como uma pessoa que está vigilante, que está com o coração quebrantado, que está disposto
transformados, amadurecidos, através da presença do Senhor em nós, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. E quero glorificar a Deus pela presença de cada um que está aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Forte, né? Maravilha. Obrigado pela palavra tão poderosa. Como amo essa história de Gideão. Esse é o tempo que Deus reservou, irmãos, para nós, justamente nos despertarmos. Vários tópicos foram abordados aqui, né? Mesmo nas incertezas de Gideão, nas suas fraquezas, na sua inferioridade, Deus olha o coração. Deus vai na tua força. Deus vê uma força na gente que a gente mesmo não vê na gente. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos covardes, medrosos, tímidos. Tanto que 20 mil, 22 mil voltou porque era tímido. Né? Esse é o desafio nessa hora, nessa igreja. É um desafio para você tomar propósito a Deus. Amanhã é uma segunda-feira, aliás, domingo. Domingo nós vamos lançar um projeto da leitura da Bíblia em um ano. Eu quero ver essa igreja corajosa em ler a Bíblia todo dia do ano. Eu já leio ela muitas vezes. Então eu quero que a igreja leia a Bíblia. Então não sejam tímidos, sejam corajosos. Vamos desafiar a igreja, porque domingo é o dia da Bíblia, né? Nós vamos falar da Bíblia. E somos muitos desafios que nós temos, irmãos. Nós temos capacidade. Ah, Senhor, eu não sei ler, mas tem a Bíblia em áudio. É isso? Está escrito em áudio. Outra coisa. Ah, Senhor, eu vou deixar para depois. Vou começar agora. Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim: eu não quero servir Jesus, vou deixar para o futuro. Deus precisa de corajosos. 300 ali estava disposto. 300 ali estava disposto a entregar a sua vida pelo seu líder, Gideão, e pelo Senhor. Gideão diz: faço o que eu falar, faço o que eu faço. Nós temos uma grande responsabilidade diante de vocês. Você é uma pessoa que está ensinando muito sobre oração.